Eu vou te dar um exemplo de situação real da nossa vida onde a gente usa soma em paralelo. Por exemplo, se eu demorasse 1 hora para limpar a minha casa e você demorasse 2 horas para limpar a minha casa, se a gente fosse juntos limpar, com certeza demoraria menos do que 1 hora, que é o tempo que eu sozinho consigo limpar, certo? Se eu sozinho consigo 1 hora, contigo me ajudando, vai ser mais rápido ainda. Então, nós dois, né, nos somando ali para limpar a casa, fazemos uma soma que diminui o tempo. Então, é isso que os resistores fazem. Eles se somando em paralelo, eles diminuem a resistência total do circuito. A corrente ela pode fluir mais tranquilamente, porque ela vai sempre pelos caminhos mais simples para ela, né? A corrente ela tem essa tendência de se mover pelo caminho que tem menos resistência. E por sinal, essa conta que eu te falei agora há pouco, do tempo que demoraria então para nós dois juntos limparmos a casa, ela é igual à conta da soma em paralelo aqui de resistores. Bem, então tu tens que entender isso. Quando tu tens uma ligação em paralelo, primeira coisa, visualmente, tu percebe que as perninhas estão todas ligadas, ó. A perninha do resistor 1 está ligada com a do 2, que está ligada com a do 3 aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito. As duas perninhas estão ligadas, ok? Muito bem. O que acontece na prática? Primeiro, esse tipo de coisa tu tem que anotar, é bom gravar, tá? Depois eu mando todas essas folhas aqui para você, que está muito bem explicado, mas é bom você gravar. Ó, lá na resistência em série, a corrente era uma só, era a mesma corrente para todos os resistores. Aqui não, aqui a corrente se divide, ela se reparte. A lei dos nós nos diz que quando passa por um nó, a corrente se divide em cada uma das partes do nó aqui. Uma parte vem para cima, uma para frente, uma para trás, mas a diferença de potencial é a mesma. Lá na ligação em série não era a mesma. Até tu acabou de encontrar que uma era 50, outra era 70. Aqui não, aqui a diferença de potencial vai ser toda a mesma, beleza? E novamente, né, você vai poder fazer a continha, aquela sominha de frações, meio chata, né? Meio chato fazer aquela conta. E para encontrar a resistência total do circuito. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Parari parará. Aqui ele vai nos dizer, então, se tu quiseres somar, né, somar as resistências, tu pode fazer isso. 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre a resistência 1, mais 1 sobre a resistência 2, mais 1 sobre a resistência 3. Beleza. Essa conta é meio chata de fazer, mas é o que temos, né? Fazer o quê? É o que a gente tem para hoje. Tem alguns jeitos de facilitar ela um pouco. Quais são os jeitos, né? Primeiro jeito. Se você tiver dois resistores, se você tiver a sorte de somar só dois resistores, você pode fazer a multiplicação dividido pela soma. Olha só que beleza. Porque o grande problema, na verdade, desse jeito aqui de cima, moça, é que quando tu faz essa soma de frações, tu ainda não encontra a resposta. Tu encontrou 1 sobre a resposta. Daí tu ainda vai ter que multiplicar cruzado, alguma coisa do gênero meio chato assim. Aqui não, aqui, se tu tiver dois resistores e fazer a multiplicação pela soma, é na hora. Já encontrou a resposta. Então grava isso aqui que é muito importante, tá bom? Anota aí. Outra coisa que te ajuda bastante na velocidade é o seguinte: se todos os resistores em paralelo tiverem a mesma resistência, você pode dizer que a resistência total vai ser a resistência deles, né? Que, como a gente acabou de conversar, são todas a mesma, né? Dividido pelo número de resistores que tu tiver. Então, por exemplo, se tu tiver 4 resistores, com cada um tendo 8 de resistência, 8 ohms de resistência, ficaria 8 dividido por 4, só isso. Veja que legal, tu está somando 4 resistores em paralelo rapidinho. É só pegar a resistência e dividir pela quantidade. Beleza? Então, tranquilão. Agora eu vou ler esse exercício aqui para você, vou dar os detalhes dele e depois é contigo. Vamos lá. Um resistor de 5 ohms e um resistor de 20 ohms são associados em paralelo e essa associação aplica-se uma DDP de 100 volts. Muito bem. Está aqui resistência 1, resistência 2, diferença de potencial de 100 volts. Está aí. O que ele nos pede? A resistência equivalente da associação. Então nós temos que fazer a soma de resistores em paralelo.
Como são só dois resistores, Camila, nós vamos fazer aquela multiplicação dividido pela soma. Olha só que maravilha. Fazendo multiplicação pela soma dá 4. 4 ohms. Muito bem. Essa é a resistência total do circuito. Então agora eu quero que tu repare aquilo que eu estava te falando sobre limpar a casa lá. Eu te falei que o tempo que nós dois levaríamos juntos seria menor que o menor tempo, que era o meu, né? Que eu limpava a casa em 1 hora. Veja que aqui aconteceu a mesma coisa, olha só que maravilha. Deu 4 ohms. Ou seja, você pode ter certeza que se você for somar em paralelo, a resposta vai ser sempre menor que a menor resistência. Se não der menor, você pode ter certeza que você está errada. Então é uma boa coisa para você avaliar, né? Quando tu fores fazer as continhas. Avalie se deu maior ou menor. Muito bem. Agora, o que pede na B? Qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor? Muito bem, a resistência, a intensidade de corrente elétrica em cada resistor, ela vai ser dada pela lei de Ohm, novamente. Então, a lei de Ohm está aí. Corrente igual a diferença de potencial dividido por resistência. Bem, quem é a diferença de potencial? Ele falou que é 100. Daí a gente se pergunta, mas é 100 para os dois? É 100 para os dois, porque a diferença de potencial é sempre a mesma quando a gente está falando de uma ligação em paralelo. Então, o primeiro cara aqui vai ficar 100 dividido por 5. E então, naquele resistorzinho vai passar uma corrente de 20 amperes. No outro resistorzinho vai passar quanto? 100, que é a diferença de potencial que está nele, dividido pela resistência dele, que é 20. Vai passar 5 amperes. Então é isso aí. Passa uma corrente menor, onde tem uma resistência maior, né? Olha só a palavra, resistência. Essa resistência resiste ao quê? Resiste à passagem de corrente. Por isso que quando a resistência é maior, a corrente é menor. Próximo. Qual a intensidade da corrente elétrica na associação? Agora nós queremos a corrente elétrica total, né? Veja que uma parte veio para cá, a gente calculou que é 4, e desculpa, 5, aqui passou 5 de corrente, aqui passou 20 amperes de corrente. Qual vai ser a corrente total? Bem, vai ser a soma das duas. Tu tem que pensar um circuito elétrico como se fosse uma mangueira. O que entra de água de um lado é o que tem que sair do outro. Então, se entrou 20 amperes de corrente de um lado, vai ter que sair. Desculpa. O que entrou de corrente de um lado vai sair do outro. Veja, o que entrou desse lado, uma parte veio para cima e outra parte veio para baixo. De acordo com as contas, a parte que veio para cima foi 20 amperes e a parte que foi para baixo foi 5 amperes. Então, entrou 20 amperes aqui, 5 amperes aqui, saiu 20 amperes aqui, 5 amperes aqui, e somou, significa que a corrente total é 25. 25 amperes. Esse é um jeito bem rápido de achar a resposta. Simplesmente soma as correntes. Beleza? Então é isso aí. Outro probleminha aqui bem introdutório desse assunto, depois a gente pode pegar uns barra pesada aí. Eu gosto de fazer conta difícil. Eu estou começando com essas contas mais simples porque, novamente, né, você não me enviou nenhum exercício que tu queria fazer ou que você fez, ou que você tentou fazer e não conseguiu. Então eu estou enviando esse exercício que a gente acabou de ver lá para sua mãe, para novamente você usar como referência e tentar fazer esse problema 141, tá bom? Quando tu tentar, depois tu me diz como é que tu fez, como é que tu não fez, etc. Me fala.
Tá, eu terminei. Ah, me conta aí o que você fez, então. Tá, na letra A, eu fiz a divisão, né? De primeiro eu fiz 20 vezes 30, aí sobre 20 mais 30. Aí no final deu 12. 12. Legal. Tá, 12 aí ohms, na. né? Isso. Aí na Isso. B, Então, vamos só anotar algumas coisas, né? De fato, essa resposta faz todo o sentido do mundo, uma vez que é menor que a menor resistência, não é mesmo? sim. Beleza, vamos para B então, Aí pode falar. na primeira corrente, eu fiz 120 sobre 20, que deu 6. Aí na corrente 2, eu fiz 120 sobre 30, que deu 4. Isso, 4 amperes. E na C? Eu fiz 6 mais 4, que deu 10. Então 10. significa que entra 10 amperes de corrente, sai 10 amperes de corrente. Como é uma ligação em paralelo, a corrente se divide nos dois resistores. Muito bem. Parabéns, certinho. Agora vamos ver uma associação mista, né? O problema da associação mista é que elas costumam ser bem feiosas, assim. O seu professor está lhe cobrando associações mistas de resistores? Sim. Entendi. É o assunto mais difícil que tem dessa parte aí, né? Porque às vezes é complicado olhar, né? Os resistores e tudo mais. Então, o negócio é o seguinte. O negócio é o seguinte. O que temos aqui, né? Temos algumas ligações acontecendo. Eu gosto sempre, né? O livro também de começar pelo canto. Então você pode reparar que esses 3 resistores aqui, né? São resistores que estão em série. Por que eles estão em série? Porque tem uma perninha ligada com uma outra perninha e a outra perninha está ligada com outro resistor. Então, isso que caracteriza a ligação em série. É uma perninha com uma perninha, não as duas ao mesmo tempo. Beleza. Então a gente pode fazer só uma soma parcial aqui desses 3 resistores. 1 mais 1 dá 3. Então, o nosso resistor acabou virando esse resistor de 3 aqui. Ok? Ó, esses 3 resistores somados viraram este de 3 ohms. Acredito que está tranquilo, né? Beleza. Então, que pega agora? Vamos ver o que pega agora. Agora temos que fazer uma ligação em paralelo, né? Como é que vai ser essa ligação em paralelo? Vai ser o seguinte. Vai ser o seguinte. Note que, primeiro, tem que ser em paralelo. Uma vez que esse resistor aqui leva as suas patinhas, as suas perninhas até aqui. Uma aqui e outra aqui. Né? Então ele liga as suas duas perninhas com as duas perninhas desse outro resistor aqui. Então por isso que é uma ligação em paralelo. Muito bem. Muito bem, muito bem. Então o negócio é o seguinte. Estamos lá, estamos quase chegando lá. Estamos quase chegando lá. Ligação em paralelo aqui 1,5. Bem, vamos ter o seguinte. Agora que. Como é que eu sei que é 1,5 aqui? Sem quase nenhuma conta, né? Pô, são dois resistores de 3. 3 divide por 2 dá 1,5. Soma 0,5 agora com 1,5 com o outro, 0,5 nós temos então essa soma em série. Porque, novamente, tem uma patinha desse ligado com uma patinha desse que está ligada com uma patinha desse. Então, você sempre pensa nas perninhas. As perninhas são o segredo para você saber se é uma ligação em série ou em paralelo. Então vamos para 63 agora. O que está rolando aqui? Ligação em paralelo. De novo, ligação em paralelo aqui, ligação em série aqui. Então, o que tu vai resolver primeiro, Camila? Tu vai resolver primeiro aquilo que vai deixar o teu circuito mais bonito. Ou seja, tu vai primeiro fazer essa ligação em paralelo aqui. Né? Porque olha só que maravilha. Tu resolve esse paralelo aqui, ele já vira um circuitinho em série, bonitinho, só somar e pronto. Beleza? Então é isso.
Não tem muito o que eu fazer, mas eu vou fazer um e depois tu vai fazer outro. Eu vou tentar fazer um pequeno, né, cara? Porque essas coisas estão muito grandes, tá doido. Eu vou te pedir um pequenininho e vou fazer um pequenininho também, para que as coisas fiquem simpáticas para todo mundo. Eu vou fazer esse aqui, ó. Deixa eu... E só um segundinho, minha amiga. Aí, beleza. O negócio é o seguinte: nós temos aqui um circuito misto, porque vai ter ligações de série em paralelo, mas eu olho aqui, ó, e já penso, nossa, que coisa boa se isso aqui não existisse, né? Eu penso desse jeito. Então eu já faço a soma em paralelo deles para facilitar um pouco a minha vida. Vou fazer a soma deles, daí vai ficar aquela velha história que você já tá boa de fazer, ó. Vamos chamar de resistor equivalente 1. Vai ser 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18. 6 mais 3 é 9. Então aqui deu 2. Então a resistência equivalente desse circuitinho aqui vai dar 2. Dessa parte do circuito dá 2. Então olha só o que eu faço. O bom é que eu tenho isso, né? Eu tenho meu copia e cola aqui. Aí no lugar do resistor é que eu vou apagar. Ó, apaguei. Paguei ele e agora como eu sei que o equivalente é 2, eu venho aqui e coloco 2. Vou até copiar aqui o 2 para ficar bonitinho. Nosso equivalente deu 2, minha amiga. E agora olha só o que aconteceu, que maravilha, esses resistores estão todos em série, porque é uma patinha de cada um ligado com uma patinha de cada um. Então agora a gente já sabe que a resistência total vai ser 4 mais 2, isso vai dar 8 ohms. Beleza? Então é isso aí. Feito, agora é tua vez. Eu vou deixar aparecendo aqui e vou colocar aqui do lado para você. Deixa eu pegar para você. Bem simplesinho também, tá bom? Qual que é o segredo desse, né? Por que, que ele não é a coisa mais simples do mundo? Porque não tem número no R. Então tu vai ter que deixar por hora sem número, tá bom? Então tenta fazer aí, qualquer coisa me chama. Eu não entendi muito bem, não. Tá, então em vez de usar tudo R, usa tudo 5, tá? Tá. 5 ohms, 5 ohms, 5 ohms, 5 ohms. Pronto.
E aí, minha amiguinha, tá de boa por enquanto? Só pra, tipo, ter certeza, o A é 5 vezes 5. Tem que ser 5 vezes 5. Ah, A sim, letra ah. A. Ah, tá. Então, Não, certo. não, 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 não. Eu queria só que você encontrasse qual é a resistência total do circuito. Não era para fazer o resto aqui. Vacilei também, né? Era só para você fazer a resistência total. Você já fez a resistência total? Tipo, do 5 vezes 5, 5 mais 5, É, quanto é que deu a do... resistência total daquele circuito ali? Então, tipo, deu 5 sobre 2. A resistência total deu 5 sobre 2. Vamos ver se é isso mesmo. Bem, a gente repara, não sei se você reparou, que aqui tem uma ligação em série, né, de 3 resistores, certo? Então a gente pode dizer que a primeira resistência equivalente aqui é 5 mais 5 mais 5, que vai dar 15 ohms, não é mesmo? Ah, tá. Não sei, Ah, não sei se tu fez entendi. assim. Errou? Não, tipo, é que eu esqueci Primeira, de né? botar 3. Daí vacilou, são 3. Daí ali ficou 5, continua 5, porque esse cara ali não está em série com os outros, ele vai ficar em paralelo com o resistor da equivalente que rolou aqui, né? Então agora tu tens uma ligação em paralelo desses dois resistores, mas por que em paralelo? Por que que tá diferente? Novamente, porque tu tem uma patinha de cada. Ó, as patinhas aqui estão ligadas e aqui também estão ligadas, então é em paralelo. Não é mesmo? Então vai ficar aqui, ó, resistência equivalente total, minha amiga. 15 vezes 5 dividido por 15 mais. Opa! 15 mais 5. Quanto que é 15 vezes 5? Bem, 15 vezes 5 é a mesma coisa que 10 vezes 5 mais 5 vezes 5. Então é 75. 75 dividido por 20. Quanto é 75 dividido por 20? É 5 quartos. Então, tu errou. Não era 5 meios, era 5 quartos. Por pouco, hein? O que que tu errou? Pode me contar? Não, é que, tipo, eu errei só nessa parte dos 3, 5, sabe? Senão, eu teria feito certo. Ah, que coisa boa. Isso eu fico Eu errei no feliz. começo. Errou só no comecinho, né? Beleza. Deixa eu pegar um outro monstrinho aqui que vai ficar como tarefa, tá? Esse aqui é legal. Quero que você faça o que der até o fim da nossa aula. Eu vou salvar isso aqui. Eu acho que tu já pegou a ideia. Vou colocar esse cara aqui, olha só. E aí? Me conta, vai lá, me conta. Como é que você começaria a resolver esse problema? O que que você faria? Sei lá, tipo, cortar o. Não cortar, o 10, sabe? Tipo, o Tem muitos 10, 10 aqui. Tem sabe? esse 10, tem esse É, 10, tem esse 10, tem esse 10. é, aí, sei lá, Sim. tipo, é, 10 mais 10. Não, tu não pode começar aleatoriamente assim. Tu tem que sempre começar pelo canto, para facilitar a tua vida. Tu vai somar esses caras aqui, ó. O Aqui a 10, gente o sabe que 20 eles são e o claramente em 10. série, concorda comigo? Uhum. Eles são muito em série aqui. Então quanto é que vai dar essa sominha em série aí, me conta? Vai dar 40. Vai dar 40. Então eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou apagar, vou apagar, vou apagar esses caras aqui, ó. Olha só. Ficou show demais. E como tu mesmo falou, vai ficar 40, né? Eu vou só copiar o 40 e vou colocar ali. Agora, o que que a gente pode fazer?
parece que tu tá no mudo ou qualquer coisa do gênero aí. É bem semelhante ao problema que a gente acabou de resolver, tá? Vai ficar, tipo... Sabe, vai juntar os dois 40, talvez? Isso, porque eles estão em paralelo. Eles estão no canto, é isso que tu tem que mexer, Uhum. beleza? Nem todo circuito é tão simpático quanto esse. Tem uns que são feião. Mas esse aí é simpático. É Uhum. simpático. Saca? Então, tu vai pelo canto. E aí, quanto é que vai dar esses 240 em paralelo aí? Aí vai dar 80. Não, em paralelo diminui, né? Ah, tá. Você tá somando dois resistores em paralelo. Faz a continha aí, não é sério, é paralelo. Uhum. Faz a conta aí de 40. Ó, os dois têm o mesmo tamanho, certo, minha amiga? Os dois são Sim. 40. Então a gente viu que quando eles são iguais em paralelo, tu tem que pegar e dividir, né, 40 pela quantidade de resistores que você está somando com a mesma resistência. Então, como são dois, 40 dividido por 2, certo? Uhum. Lembra aquela formulinha lá? R dividido por N. Então, são 2. 40 dividido por 2, Ah, 20. tá. Isso, muito bem. Uhum. Então, eu vou fazer o seguinte, olha só. Pronto, aqui de novo. Só que em vez de 40, eu vou roubar esse 20 aqui. E agora, o que a gente pode fazer? Bom, não vai dar mais pra, tipo, ligar um ao outro. Vou tomar. Ah, é? Pois É. isso aqui tá parecendo muito o que a gente já fez antes, né? Ah, então, tipo, soma o 10, o 20 e o 10. Aí Quando tu vai for falar dar... somar, tu tem que deixar claro se é em série ou é em paralelo, tá? Vai somar em série ou vai somar em paralelo? 10, o 20 e o 10? Hum, vai, em paralelo. Não. Ai, ai, ai. Em série, né? Paralelo é quando é as duas patinhas juntas, tipo aqui. Aqui era paralelo. Aqui era em série, é só Tá. somar 10 mais 20 mais 10. Aqui também, 10 mais 20 mais 10, né? Uhum. E pra finalizar, ali vai dar 40, né? Daí tu vai ficar só com isso aqui, ó. 40, 40. Essa ligação, minha amiga, é em paralelo. Porque é uma patinha aqui, outra patinha aqui. É diferente dessa, que só tem uma ligada. Aqui tem duas ligadas. Ok? Como é que vai ficar Sim. essa ligação em paralelo aí, essa soma em paralelo? Vai ficar quanto? Aí vai dividir por Por 2, 2. exatamente. Daí vai ficar 20 ohms. Então significa que a resistência total desse circuito é 20 ohms, beleza? Uhum. Show, beleza. Então tá aí, eu gostei de ver, deu pra ver que a gente viu muita matéria em uma hora, foi bem legal. E é isso aí. Na próxima aula, se a gente tiver uma próxima aula, tomara que a gente tenha, porque foi bem massa, você traga questões que você tentou fazer e não conseguiu, por favor, tá bom? Daí funciona bem melhor a Tudo aula. bem. Show. Tenta fazer Tá pelo bom. computador também, se for o caso, porque quando não é pelo computador fica meio tosco assim, fica meio zoado, beleza? Tá bom. Então tá bom. Tchau, valeu, boa noite. Boa noite.